Fala galera, beleza? Bem, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um comparativo entre o SharePoint Online, né, como montando um servidor de arquivos, versus um próprio servidor físico aí que você tem dentro da sua empresa, né? Então eu vou falar ali alguns diferenciais para vocês, e até importante, antes de até montar o projeto, vocês entenderem esse comparativo, porque facilita. Eu sempre falo que para algumas empresas o SharePoint não funciona, então é justamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa apresentação, tá? Então eu trouxe aqui um comparativo rápido entre as vantagens e desvantagens de você ter um SharePoint versus, tá, ao servidor de arquivos que fica aí dentro da sua rede. Então, quais são as vantagens de você montar um servidor de arquivos na nuvem, ou seja, um servidor de arquivos lá no SharePoint? Primeiro, acesso remoto e colaboração em tempo real. Você consegue salvar os arquivos, né? Consegue até 20 pessoas ficar conectado no mesmo documento, desde que ele seja um documento ali do Word, Excel, PowerPoint, né? A família Microsoft Office. Consegue ficar em tempo real e editando ao mesmo tempo, né? E de forma segura. A gente tem controle de versão histórico, tudo bem que a gente consegue habilitar a parte de versão, né, o versionamento no servidor de arquivos, mas aqui como é que funciona? Cada vez que você abre um documento, tá, e vai editar, ele salva uma versão. Diferente do servidor de arquivos, que ele tem alguns horários, né? Quando você habilita o versionamento, né, ou cópia de sombra, o horário padrão, se eu não estou enganado, é 7 da manhã e meio-dia. Já no SharePoint, não. Você fez uma alteração do arquivo, ele guarda até 500 versões daquele arquivo, tá? Mas toma cuidado que, pelo fato de ele guardar essas 500 versões, ele vai somando no espaço, né, que você tem ali contratado do SharePoint. Mas tudo bem que isso também tem no servidor de arquivos. Você coloca uma cota ali, né, para habilitar a cópia de sombra, ele pega uma quantidade do seu servidor de disco, vamos dizer assim, um espaço lá do seu disco, ele reserva para isso. Então, nesse ponto, o SharePoint acaba sendo melhor. Tem integração com o Microsoft 365, né? Então, você consegue conectar aí diretamente no Teams, Outlook, o OneDrive. Então, isso funciona muito bem. Além do mais, você consegue acessar pelo celular, coisa que no servidor de arquivos você não vai conseguir fazer, né? Então, nesse ponto, essa integração com o Microsoft 365 não chega nem a ser um comparativo, né? É uma diferença mesmo surreal, porque você não consegue mexer nesses arquivos que estão no servidor. Outras vantagens aqui é a parte de segurança e conformidade, né? Então ele fica criptografado, os arquivos que estão lá dentro. Se for apagado, você tem até 93 dias para ser recuperado, né? Esse arquivo, se o usuário apagou por algum motivo, ele consegue, dependendo do usuário, ele consegue na lixeira, mas existe a lixeira de segundo estágio que você consegue recuperar. E eu sempre falo, vai habilitar um servidor de arquivos, né, ou SharePoint, desculpa, na sua organização, pense em backup, tá? Porque às vezes 93 dias não é suficiente. Às vezes o usuário deletou e ninguém soube ali que houve essa exclusão. Então é importante fazer backup. Eu particularmente gosto muito de utilizar, tem N ferramentas, né? Tem Acronis, tem Vim Backup. Aqui eu prefiro, para mim é mais fácil até para precificar, é o Dropsuite, se vocês precisarem, tá? Também tem até o curso aqui dentro da plataforma, tá? Mas é uma das ferramentas que eu gosto e muito fácil de configurar, beleza? Então coloquem isso na cabeça. Precisa ter sim backup, por mais que é uma matriz de risco compartilhada. A gente tem escalabilidade e economia de espaço físico, né? Se o servidor físico lotar, você pode comprar mais discos e ir expandindo, mas talvez se não tiver baia, você vai ter que comprar outro e ficar separado, além de espaço físico, energia. Já no SharePoint, você consegue aumentar. É claro que tem um custo,
né? Você tem 1 tera de armazenamento que o próprio SharePoint concede para você. Mas, se você precisar comprar, a Microsoft vende a cada 1 GB, eu acho que é mais ou menos R$1,50. Isso do tempo que eu tô gravando aqui, mas é só para vocês terem um valor médio aí para saber. Então, a gente consegue aumentar sem muito esforço, tá? E aí, claro, como qualquer produto, ele tem algumas desvantagens relacionadas ao servidor de arquivos. Primeiro é limites de tamanho e performance. O maior arquivo que pode ser colocado lá é 250 GB. Eu falo que o SharePoint, às vezes, não é para uma empresa de arquitetura, né? Que trabalha com grandes arquivos, pelo fato que demora muito e talvez a quantidade de pessoas que trabalham em cima daquele arquivo não estão preparadas para isso. Por quê? Se você faz uma edição de um arquivo, vou pegar um arquivo menor, 50 GB, você edita esse arquivo, ele vai ter uma subida, ele vai fazer o upload ali no computador da pessoa. Então pode ser que demore mais ou menos uns 10, 15 minutos para fazer o upload lá para o servidor da Microsoft. Depois a Microsoft precisa empurrar esse arquivo para os computadores. Então, diferente de um servidor físico que você tem, que você já salva o arquivo, você já pode falar para outra pessoa, tá pronto, mexe lá. Então, precisa entender essa desvantagem, né? E até conversar com o cliente. Às vezes, precisa trocar uma palavra que eu utilizo muito, é o mindset. Vocês estão acostumados com salvar o arquivo e ele já está disponível. Já no SharePoint, você salva o arquivo, ele vai fazer o upload, então se for arquivos de 1 MB, 2 MB, vai demorar mais ou menos uns 30 segundos para fazer o upload, e depois que a Microsoft entende que esse arquivo chegou lá no servidor de arquivos, ele empurra para todos os computadores que tem sincronizado aquela determinada pasta, né? Então, isso vocês precisam ter em mente, conversar com os clientes para ele entender que vai ter essa alteração, né? Se eles estão condizentes com essa desvantagem, entre aspas, né? Que não vai estar assim on demand, tipo, salvei, já está disponível, perfeito? Dependência da internet. Então, SharePoint é uma solução baseada em nuvem. Então, quando você for acessar algum arquivo, ele precisa ter internet, você não está baixado no seu computador. Claro que hoje, isso aqui eu não vejo nem como uma desvantagem, porque hoje com 5G você compartilha sua internet, né, e você tem acesso aos arquivos. Então eu nem vejo como uma grande desvantagem, tá bom? Curva de aprendizado para usuários. Então eu falo que precisa dar um treinamento, principalmente para os usuários, para eles entenderem que tem uma limitação ali de sincronização dos arquivos, então para eles entenderem como é que funciona esse processo, e sincronização de arquivos grandes ou complexos, né, que eu já comentei com vocês, né, que acaba demorando de subir esses arquivos. Então coloca um arquivo, espera alguns minutos e suba. Então de forma resumida, né, um contexto assim geral, que eu falo que o servidor de arquivos, ele vai ser para aquelas empresas que precisa tudo on demand, tipo, clicou, já apareceu, não posso ter essa demora muito, mas porém ele perde a parte de flexibilidade, ou seja, você poder acessar de qualquer lugar, você pode acessar até mesmo pelo celular, por mais que é uma extensão que o OneDrive não conheça, você pode instalar o aplicativo, né, um DWG, por exemplo, que não tem uma pré-visualização dentro do OneDrive, você pode editar, trabalhar ali em cima, né? Então, eu sempre falo, as empresas modernas, né, as empresas que já estão com esse conceito, principalmente depois da pandemia, estão começando a utilizar muito o SharePoint, na verdade, para facilitar essa flexibilidade, ainda trabalhando home office, né? Você consegue trabalhar de uma forma única e centralizada e com segurança, tá? Então, eu sempre falo que o SharePoint não é para todas as empresas. Precisa ser estudado exatamente os prós e contras, vocês apresentarem essas vantagens e desvantagens para alguém, na verdade, que tem esse poder de decisão dentro da empresa, seja o departamento de TI ou o diretor, ter essa tomada de decisão, porque quando você implementa o SharePoint, eu sempre falo que a pirâmide tem que vir de cima para baixo, ou seja, os diretores precisam aceitar
essa troca, né, de sistema, e o pessoal, geralmente de baixo, consecutivamente vai ter que aceitar. Então, vocês passando todas essas informações aqui que eu passei para eles, a chance de dar problema no projeto é zero, tá? É claro que ainda tem outras coisas que eu vou demonstrar durante o curso, mas o importante é vocês terem em mente isso, tá? Vantagem e desvantagem do SharePoint não é para todos os ramos, né? Mas pode ser, eu já implementei, por exemplo, o SharePoint para a empresa de arquitetura, mas eles entenderam o diferencial ali, e eles trabalham até hoje, tá? Trabalhando faz 4, 5 anos. Então é mesmo uma questão de explicação, tá? Antes de você sair implementando. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. E um grande abraço!